Então, o tema que Deus colocou no meu coração, como eu já disse, é a chegada. Eu quero saber de vocês, quantos aqui gostam de exercício físico? Faça assim, a mão bem alto. Vocês aí não contam, dessa fila aí, vocês não contam. Porque eles ali são atletas, não é? Então, as pessoas normais, quem é que gosta de exercício? Alguém gosta de exercício? E alguém gosta de correr? Já são menos. Gostam de correr? Quando eu andava na escola, já foi há alguns anos atrás, quando eu andava na escola, todos os alunos, a partir do 5º ano, tinham educação física. Agora, acho que já é mais cedo. Mas a partir do 5º ano, todos tinham educação física. E eu detestava quando o professor de educação física chegava e dizia assim: olha, hoje vocês vão fazer uma corrida. Ou então, na próxima aula, vocês vão fazer uma corrida. Eu já estava cansada antes de correr. Eu já não sentia as pernas antes de correr. Eu já estava quase a morrer antes de começar a corrida. E era cada uma pior que a outra. Porquê? Porque há vários tipos de corrida. Os atletas não falem, faz favor. Está bem? Se eu errar algum nome. Havia corrida de resistência. Era muito difícil para mim dar várias voltas ao campo. Em X tempo. Eu estava na primeira volta e já estava pelo chão, a rastejar. Havia a corrida de velocidade. E eu não era nada veloz. Havia a corrida de estafeta. E a minha equipa talvez sempre perdia por causa de mim. Havia a corrida de obstáculos. E logo no primeiro obstáculo, o que é que a Cláudia fazia? Não, fazia o obstáculo cair. Não caía, pronto, para não ser tão vergonhosa. O obstáculo é que caía. Então, eu não gostava nada de educação física, muito menos quando era corrida. Mas mesmo eu não gostando, eu precisava fazer aquilo. Porquê? Porque aquilo fazia parte do ensino do ano que eu estava a frequentar. Contava para a minha nota final. Se eu não participasse na corrida, eu ia ter uma má nota. E aquilo poderia prejudicar a minha nota final. E hoje, nos dias de hoje, a educação física conta para passar de ano. No meu tempo não, graças a Deus. Mas eu tinha positiva sempre, no final do período eu tinha um 3. Na escala de 0 a 5, o professor ou a professora dava-me sempre um 3. Nunca tive 4 e 5, porque eu não gostava de correr. Mas mesmo nós não gostando de alguma coisa, eu vou abrir aqui um parênteses, que isto Deus colocou no meu coração, não tem a ver com a chegada, mas faz parte da nossa vida. Mesmo quando não gostamos de fazer alguma coisa, mas ela é essencial para a nossa vida física, espiritual, emocional, profissional, nós temos que fazer um esforço e fazê-la. Porque talvez a gente não veja ali o porquê, mas amanhã nós vamos ver os resultados de nós não termos feito aquilo que nós não gostávamos e era importante para nós. Talvez hoje aqui alguém esteja a fazer isso. Alguém não esteja a fazer alguma coisa porque não gosta, mas essa coisa é essencial para nós vivermos espiritualmente, fisicamente. Alguma coisa, alguém está a fazer isso, porque Deus, eu não queria falar isso porque não tinha a ver com a minha palavra, mas Deus colocou isso no meu coração. Façam, mesmo não gostando, porque amanhã vocês podem precisar daquilo que vocês não fizeram porque não gostavam. Então façam um esforço. Tudo o que é essencial, mesmo que nós não gostemos, nós temos que fazer. Amanhã nós vamos colher os frutos, por não termos parado, por não termos desistido de fazer. Amém? Agora fechando o parênteses e voltando à corrida. Assim como eu, há muitas pessoas que não gostam de correr, por isso não levantaram a mão quando eu perguntei. Mas há pessoas que gostam. Há pessoas que não gostam e nem almejam ser grandes atletas. Mas há outras pessoas que gostam de correr. Há outras pessoas que
além de correr, gostam de fazer desporto, gostam de praticar exercício físico e sonham um dia em ser grandes atletas, atletas de renome, reconhecidos pelo seu talento, pelas suas capacidades, pelas suas qualidades. É ou não é verdade? Porque nós não somos todos iguais, cada um tem o seu gosto, o seu sonho. E qual é o maior sonho de um atleta? Vocês podem dizer-me? Qual é o maior sonho de um atleta? É chegar? Chegar aonde, Irmã Marisa? Em primeiro lugar. Atletas, qual é o maior sonho? Qual é o maior sonho dos atletas? Ser campeão. O maior sonho de um atleta é chegar à meta, é ser campeão, é ganhar o troféu, é ganhar aquela medalha reluzente, bonita, de ouro. O maior sonho de um atleta é ter a melhor pontuação possível. E eu não creio que haja algum atleta que não sonhe isto. Porque se ele está ali para vencer, ele sonha em ganhar, em vencer. Não existe nenhum atleta, nenhum bom atleta que não tenha este sonho. Mas para chegar lá, o atleta ele tem que fazer o quê? Percorrer um longo percurso. Há um processo até chegar à vitória. E não será fácil. Não será nada fácil. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Eu acordo hoje e digo, eu sou um grande atleta. Eu sou uma mulher que faz exercício físico, que vai ganhar a competição. Não é assim. Há um processo, há um percurso, há um caminho a percorrer. E sabem? Quem quer ser vencedor, o atleta que quer ser vencedor, é exigido dele muito esforço, muita dedicação e, por vezes, muito sacrifício. E nem todos estão dispostos a isso. Nem todas as pessoas que ingressam numa corrida ou numa competição estão dispostas a isso. A esforçar-se. É ou não é, irmão Marcelo? Eu esqueci-me que o irmão Marcelo também é um grande atleta. Amém? Não desfazendo mais alguém que esteja aqui. Amém? É só porque eu conheço melhor eles e sei aquilo que eles fazem. Mas todos nós queremos ser vencedores. É ou não é verdade? Se eu perguntar aqui mais uma vez, quem quer ser vencedor? Será que alguém vai ficar com o braço para baixo? Eu vou perguntar, quem quer ser vencedor? Amém! Amém. Irmão Tiago? Irmão Tiago não levantou o braço. Vamos fazer mais uma vez. Quem quer ser vencedor? Amém! Amém. Graças a Deus. Mas é preciso, para sermos vencedores, muito esforço da nossa parte. Muita dedicação e muito sacrifício. Nem todos estão dispostos a isso, mas é necessário para nós sermos vencedores. Fatores importantes para que um atleta consiga vencer. A alimentação. Eu não sei o que é que eles comem, mas eu não vou por eles, porque eu não sou atleta. Não, a alimentação é muito importante. Nós sabemos que os atletas, eles não comem de qualquer maneira, não comem qualquer coisa. Há um regime alimentar adequado. E talvez, penso eu, para cada modalidade, haja um alimento mais indicado do que outro, não sei. Amém. Já ouvi aqui o professor Jordão dizer que... Amém. É. Então, a alimentação é um fator muito importante para que aquele atleta seja bem-sucedido. O exercício físico, o preparo físico é muito importante para que o atleta consiga ser vencedor, consiga ter bons resultados. Um atleta, uma pessoa que quer ser um grande atleta, um atleta de renome, se não fizer exercício físico, como é que ele vai participar das provas? Como é que ele vai dar o seu melhor? Se ele não gosta de correr como eu, como é que ele vai correr atrás da bola por 90 minutos? E se houver prolongamento, como é que ele vai correr? Como é que ele vai conseguir?
Então, o preparo físico é muito importante para que o atleta seja bem-sucedido. Além do preparo físico, o descanso também é necessário. Se ele passar os 7 dias da semana a preparar-se, a exercitar o seu corpo e não tiver um tempo de pausa, o que é que vai acontecer? Quando ele chegar ao dia da prova, ele vai estar esgotado, já não vai conseguir fazer nada. O que é que adiantou tanto tempo de exercício? Então é necessário também o descanso para um grande atleta ser bem-sucedido. Muita vontade de vencer. Ora, se eu não tiver vontade de vencer, acham que eu vou ganhar alguma coisa? Acham que eu vou ser bem-sucedido em alguma coisa? É claro que não. Muita vontade de vencer. Motivação em ser melhor a cada dia. Eu hoje consegui correr 100 metros. É só uma imaginação, amém? Eu hoje consegui correr 100 metros. Amanhã eu vou correr 150. Amanhã eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Se o atleta for cristão, ele diz isto. Deus vai me ajudar. Então eu preciso motivar-me a ser melhor a cada dia. Precisa de ambição. A pessoa que quer ser um grande atleta, um grande competidor. Ele precisa ambicionar a vitória. Ele precisa ter ambição de vencer, de ganhar, de chegar mais longe. Então, estes fatores, talvez hajam mais, mas este foi o que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês. Porque eu tenho as minhas fontes. Eu pedi à Jade, que é uma atleta, algumas dicas, não é? E eu disse a ela, olha, eu vou usar na pregação. Mas eu não disse quando. E ela hoje veio e agora eu fiquei meio assim, será que eu disse bem? Será que eu aproveitei bem as dicas dela? Mas eu acho que estas são as mais importantes. Normalmente, numa competição, há muitos atletas, mas um apenas se torna vencedor. Um só. E quem é que se torna vencedor? É aquele que desempenhar melhor a sua função. É aquele que tiver melhor desempenho na modalidade que ele está a participar. Se é um jogo de futebol, uma das equipas tem que ganhar. E é aquela que demonstrar melhor desempenho. O atleta que está a correr. Imaginem, eu estou a correr, o pastor Jordão está a correr em Irmão Tiago. Se o Irmão Tiago se destacar, desempenhar melhor o seu papel na corrida, ele vai ser o vencedor. Não vai ser eu que estou ali quase a morrer. Vocês estão a perceber? Então, o atleta que desempenha melhor o seu papel na modalidade em que ele está a participar, esse vai ser o vencedor. E o atleta, ele precisa saber qual é o seu foco. Aonde é que ele quer chegar? Ele precisa ter em atenção a isto. Qual é o meu foco? Aonde é que eu quero chegar? Eu quero apenas participar da competição, da corrida, da prova, ou eu quero vencer? Há uma grande diferença em eu dizer, olha, eu quero participar e vou participar. E há quem diga, não, eu quero vencer. Há uma grande diferença. Que tipo de atletas nós temos sido? Aqueles que apenas participam ou aqueles que pensam, que têm em mente, que têm em foco o vencer? O atleta, ele precisa cumprir as regras da competição. Numa competição existem várias regras. Nós não somos obrigados a saber todas de cor, mas aquelas mais importantes nós temos que saber. Imaginem comigo, este é o meu percurso, tenho que ir em linha reta e é contra as regras eu andar aos zigue-zagues. Vocês estão a perceber? Se eu não cumprir que tenho que ir em linha reta, eu posso ser desclassificada. Então é necessário que eu saiba algumas regras, pelo menos, as mais importantes, talvez. Porque um atleta, se não cumpre as regras, ele vai ser desclassificado. E não importa qual foi a regra.
Se foi a mais pequenina, aquela que nós pensamos que é menos importante. Porque qualquer incumprimento pode fazer com que a continuação da participação daquela pessoa acabe ali. É ou não é verdade? Um atleta, ele precisa estar concentrado naquilo que ele está a fazer. Se eu estiver, por exemplo, a correr numa pista e eu começar a olhar para os lados, a reparar naquele que vai ao meu lado, ou naquele que vem lá atrás, ou naquele que já me passou, ou nas pessoas que estão ali no público a falar, o que é que vai acontecer? Eu vou distrair-me, vou perder o meu foco e vou perder os meus objetivos, que é chegar à frente e ganhar. É ou não é verdade? Se eu, enquanto estou aqui a falar, e alguém começar a conversar aí atrás, ou aqui à frente, vocês automaticamente perdem o foco daquilo que eu estou a dizer. Porque por momentos falaram e não ouviram tudo o que eu falei. Então, um atleta, ele precisa estar concentrado naquilo que ele está a fazer. E sabem, não é algo fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Há muitas pessoas que têm competido, que têm entrado nas competições, nas corridas e têm conseguido ser vencedores. Então, se elas conseguem, nós também somos capazes. É ou não é verdade? Eu acredito nisto. Se elas conseguem, nós também somos capazes, porque Deus não é injusto. Ele criou-nos a todos, cada um da sua maneira, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas capacidades. Mas quando nós nos esforçamos, nós também conseguimos. Quando nós nos dedicamos, nós também conseguimos. Quando nós sacrificamos aquilo que tem que ser sacrificado, nós também vencemos. E eu quero ler aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 9. E vamos ler 2 versículos. 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prémio. Portanto, disputem a sua corrida para ganhar o prémio. Versículo 25. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impedem de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo este sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os atletas da vida terrestre, os atletas que correm no estádio, que participam em alguma prova no estádio, eles correm para receber um prémio que no momento parece ser muito valioso, que traz uma alegria enorme, mas é algo passageiro, é algo temporário, é algo que na eternidade não tem valor nenhum. Mas os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, eles correm a corrida que lhes foi proposta para receberem um prémio sem comparação. Um prémio eterno que perdurará para toda a eternidade. Então vocês estão a correr esta corrida ou não estão? Amém. Vocês querem vencer ou não querem? Amém. Eu quero. Ainda que eu vá cochear, mas eu quero vencer esta corrida. Amém? Na época de Paulo, existiam várias competições. E o povo daquela altura vibrava com aquelas competições. A maior parte estava envolvido, participava. E Paulo gostava de aproveitar a cultura da época para pregar mensagens que fossem de melhor entendimento para o público. E o Espírito Santo dava estratégias a Paulo. Paulo usava aquilo que no momento influenciava a vida deles, de certa maneira, e trazia para a vida cristã. Paulo
com uma comparação que ele fez, entre outras, sobre a corrida. Ele falou que um cristão, quando ingressa na corrida em direção ao céu, ele precisa se esforçar, dedicar-se, sacrificar-se para conseguir vencer, para conseguir chegar. É ou não é verdade? E ele compara a vida cristã como uma corrida em que um atleta num estádio vai correndo e vai se esforçando, vai correndo e vai se dedicando, vai correndo e vai se sacrificando para chegar à linha de chegada. Aleluia. Quantos de nós temos sido este atleta que se tem esforçado, que se tem dedicado, que se tem sacrificado para chegar à linha de chegada? Quantos de nós têm feito a sua parte? A verdade é que a nossa vida é uma corrida. A partir do momento em que nós nascemos, todos nós começamos a correr, todos nós ingressamos nesta corrida, quer gostemos ou não. Só que a diferença é que uns correm para a perdição e outros estão a correr para a salvação. Aleluia. E eu vos pergunto, em qual das corridas vocês estão nesta manhã? Aleluia. Glória. Vocês estão a correr para a perdição ou para a salvação? Porque as duas não são para o mesmo lado. O caminho é diferente, o percurso é diferente. Nós temos que ter atenção a isso. Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos a correr, ai, glória a Deus, eu estou no caminho de Deus, eu estou a ir bem. Será que vocês estão a ir para o lado exato? Ao lado correto? Será que lá à frente vai ser a salvação que vocês vão obter? Ou não? Aleluia, Jesus. Ao conhecermos o Senhor Jesus, nós passamos a correr rumo aos céus. Mas isso não quer dizer que nós já somos salvos. Não quer dizer. Requer de nós esforço, dedicação e sacrifício para nós sermos salvos. É tomada à força. Como se costuma dizer, foi Jesus que conquistou, é pela graça, mas é pelo nosso esforço também. É pela nossa dedicação. As coisas eternas não são de qualquer maneira. Nós não tomamos posse de qualquer maneira. E não esperem pelo último segundo da corrida para vocês se esforçarem, se dedicarem e se sacrificarem. Porque às vezes vocês já estão tão cansados que param ali, mesmo ao pé da linha, e não são vencedores. Que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude. A corrida em direção ao céu é muito diferente da corrida terrestre, porque na corrida terrestre só um é vencedor. Às vezes é uma equipa que está a competir, mas só uma equipa vence. São várias equipas, perdão, mas só uma equipa vence. Às vezes nós pensamos que a vida espiritual também é assim. Não é. Na corrida espiritual, todos podem vencer. Depende de nós. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos dar direito a todos nós de vencermos. Só não vence quem não quer. Só não vence quem não se esforça, quem não se dedica, quem não se sacrifica. Nós podemos olhar para um atleta e dizer, olha, que corpo bonito, tonificado, ganha milhões. É verdade? Ganha milhões? Mas a gente não vê o esforço que eles fizeram para chegar até onde estão. A dedicação e aquilo que eles tiveram que sacrificar para serem quem são hoje. Quantos de nós temos esse desejo no coração de sermos vencedores em Cristo Jesus, mas não nos sacrificamos em nada? Não nos dedicamos a nada que tenha a ver com o reino de Deus? Não nos esforçamos
Custa orar quando estamos cansados? Custa. Há muitas coisas para fazer durante o dia? Mas para nós vencermos e chegarmos à linha de chegada, nós temos que nos esforçar. Temos que lutar contra a carne, contra as coisas do mundo, contra o nosso eu, para vencermos. A corrida em que nós estamos não é fácil. Muitos são aqueles que têm ficado pelo caminho. Muitos são aqueles que não têm conseguido chegar à linha de chegada. Têm partido para a eternidade sem Jesus. E neste já não há nada a fazer. Mas outros ainda estão a correr, ainda estão vivos, ainda têm uma oportunidade de mudarem a situação, de mudarem as coisas. Mas por vezes não se querem esforçar. Por vezes não querem se dedicar. Não querem sacrificar algo. E como é que eles vão ser vencedores? Muitos são aqueles que estão a ficar pelo caminho. Estão tão cansados e não estão a conseguir correr. Muitos estão tão aflitos e estão a pensar em parar a corrida. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir. E a salvação é individual. Eu não posso pegar carona com a Carol. A Carol corre bem. Eu vou colar-me aqui nela e vou ganhar também a corrida com ela. Não. Ainda que nós sejamos da mesma equipa, mas cada uma tem que fazer a sua parte. Ainda que todos nós sejamos da mesma equipa, cada um tem que fazer a sua parte. A salvação é individual. Poucos são aqueles que têm tido êxito. Hoje podemos mudar a história, a nossa história. Hoje nós podemos mudar a maneira como nós estamos a correr. Porque Deus ainda nos deu esta oportunidade de nos levantarmos nesta manhã. E é isso que Deus quer. Que cada um de nós faça a sua parte. Que cada um de nós se esforce, se dedique. Nós não podemos esperar pela amanhã. Amanhã eu vou ser um grande atleta. Amanhã eu vou me esforçar. Amanhã pode não chegar para nós. A palavra de Deus diz-nos em Hebreus 12, 1 e a parte A do versículo 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o nosso foco em Cristo. Infelizmente, muitos são aqueles que se focam num ser humano, no líder, no pastor. Os nossos olhos têm que estar em Jesus Cristo. Se eu quero vencer a corrida, eu tenho que estar aonde? Com os meus olhos? Em Jesus Cristo. Vocês imaginem, se o atleta que está a correr na pista começa a olhar para o seu treinador para conseguir ganhar, vocês acham que ele vai ganhar? Vocês acham que ele vai conseguir desligar-se de tudo o resto quando ele está à procura do treinador para olhar para ele? Acham que ele vai ganhar? Os nossos olhos têm que estar em Jesus Cristo, não num ser humano como nós, porque senão nós vamos falhar também. Nós vamos perder a corrida. A nossa vida tem que ser alimentada. O nosso corpo físico precisa de comida para estar de pé, para estar fortalecido. Quando nós corremos a corrida espiritual, nós temos que alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Senão, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos chegar à linha de chegada? Se eu não me alimento da palavra de Deus, se eu não medito nela, se eu não aguardo no meu coração, como é que eu vou conseguir vencer? Nós precisamos procurar viver em comunhão todos os dias, em santidade todos os dias,
Não é fácil, mas daí o sacrifício. Eu tenho que me sacrificar para conseguir chegar até ao fim. É necessário eu desembaraçar-me de tudo aquilo que me impede de prosseguir. Se eu estou a correr a corrida em direção ao céu e há alguém que me tenta impedir, há alguma amizade, algum familiar que tenta me impedir de prosseguir, o que é que eu tenho que fazer? Desembaraçar-me daquela situação, daquela pessoa. Não deixar de amá-la, mas desembaraçar-me dela, talvez afastar-me dela. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que me desembaraçar de tudo aquilo que deixa com que as minhas pernas fiquem mais pesadas e eu não consiga correr. Há obstáculos que vão aparecendo na nossa vida que nós temos que ultrapassá-los para continuar a correr. Às vezes é Deus que permite esses obstáculos e outras vezes somos nós próprios que trazemos os obstáculos e vamos pondo no caminho. É ou não é verdade? Às vezes há situações que aparecem na nossa vida, parece do nada, que nos tentam impedir. Mas há outras situações que somos nós que as criamos. E nós próprios nos sabotamos nesta corrida em direção ao céu. Nós precisamos nos desembaraçar de tudo. De tudo. Seja o que for. Um vício. Um pecado. Nós temos que nos desembaraçar. Porque qualquer peso a mais vai nos prejudicar na corrida em direção ao céu. Nós temos que dar sempre o nosso melhor, a fim de cumprirmos todas as regras. E como é que eu vou saber quais são as regras da corrida? Lendo o manual. Amém. Estudando o manual. E se eu não entender alguma regra, a quem é que eu me vou dirigir? Ao Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu não percebi muito bem. A regra número 148, por exemplo. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Explica-me aí por outras palavras. Sozinhos nós não somos capazes. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus na nossa vida e nós damos espaço para que o Espírito Santo nos ajude, nós vamos conseguir vencer. Um dia nós se calhar vamos estar a correr com mais intensidade. Talvez no outro dia estamos a ir mais devagar. Mas o importante é não desistir. É não voltar atrás. É não nos focarmos aonde não é, em quem não é. É quando nós percebemos que algo está a puxar-nos para trás, é desembaraçarmos daquilo para continuarmos a correr a nossa corrida em direção ao céu. Sabem, numa competição só é coroado vencedor aquele que cumpre as regras. Temos nós feito a nossa parte? Temos nós cumprido aquilo que Jesus deixou na sua palavra para nós fazermos? Eu quero vos lembrar que na corrida em direção ao céu, o vencedor não é aquele que chega em primeiro, mas é aquele que consegue chegar lá. Amém? A gente não pode pensar assim, olha, o pastor vai ser o primeiro a chegar, porque ele é pastor, ele sabe a Bíblia, ele sabe todas as coisas, Deus dá-lhe estratégias, ele vai ser o vencedor porque vai ser o primeiro a chegar. Não. O vencedor é aquele que chega à linha e passa, arrebenta com aquela fita bonita, normalmente é uma fita vermelha, não é? Arrebenta com aquela fita e passa. Esse é o vencedor. Então, o que nós temos feito para sermos vencedores? Nós sabemos que a salvação é individual, mas não me custa nada, quando eu estou a correr a corrida em direção ao céu, dar uma mãozinha ao meu irmão, levantar aqueles que estão caídos ao longo da pista, dar um ânimo, uma palavra de ânimo àqueles que estão desanimados, puxar por eles. Temos feito nós isto ou temos apenas nos preocupado em vencer? Cada um tem que tratar de si, mas quando alguém estiver perdido no caminho,
em direção ao céu, nós podemos fazer algo por aquela vida. E Deus vai requerer de nós quando não fizermos.